Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 43º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre Romanos 13. Para aqueles que conhecem esse capítulo, ele é um capítulo muito impactante para nós cristãos. Ele guia, né? Ele é como um norte para nós que cremos e seguimos a palavra de Jesus acerca das coisas, da situação, né, das circunstâncias que estamos vivendo hoje no nosso país. Então, meus irmãos, antes de iniciar a nossa reflexão, a nossa meditação, vamos orar, vamos nos achegar diante do Senhor, sabe, pedindo misericórdia para que Ele ilumine nosso coração, que Ele faça conforme a sua vontade. Amém? Oremos. Senhor, Deus amado, diante de Ti, ó Santíssimo, nós, ó Deus, Teus servos, estamos aqui. Nós pedimos em nome de Jesus para que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Para que o Senhor fale aos nossos corações. Para que assim, Pai, grandiosamente o Senhor venha estar, Deus, em nome de Jesus, ministrando, Deus, tocando. Que o Senhor, Pai, venha estar, Pai, para a Tua glória e honra, Pai, iluminando o nosso entendimento. E que nós possamos conhecê-lo melhor. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Papai. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 de Romanos 13. Então iniciaremos a nossa reflexão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Meus irmãos, aqui em Romanos 13, nós temos os primeiros versículos como algo muito impactante. Eles são muito importantes, esses versículos no geral. Mas o primeiro e o segundo, eles trazem para nós uma revelação, sabe, muito profunda acerca do nosso posicionamento como cristão diante do Estado. Amém? Bem, vamos entrar no contexto dessa carta. Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava contra, né, governos que futuramente o perseguiram e o mataram. O governo, né, de Augusto Nero, o governo de muitos lá imperadores de Roma, perseguiram os cristãos de forma absurda, de forma brutal, sabe? Muitos cristãos eram mortos pelo simples fato de adorar um só Deus, não adoravam o imperador, então eram perseguidos e mortos por conta disso. Eram jogados nos coliseus, eram erguidos em uma cruz e tacado fogo, né, neles. Então, eles morriam, eles eram perseguidos, eles estavam, digamos que, debaixo de autoridades, não autoridades boas vizinhas, né, mas autoridades que eram cruéis, sabe? E Paulo escrevia isso para os romanos, aqueles que estavam mais perto, né, de Roma. Então, quando Paulo escreve isso, ele tem noção do que ele está falando, sabe? E até essas autoridades que perseguiam os cristãos, que matavam-os, até essas autoridades, eles tinham que se sujeitar, eles tinham que respeitar, eles tinham que não se rebelar contra eles. Pelo contrário, Paulo ensina a Timóteo, o seu filho na fé, a orar por essas autoridades. Orar porque esses que lideram, esses que estão ali na frente, eles são homens que têm o poder de fazer o bem a nós, né? Então, se eles forem pacíficos, nós viveremos em paz, sabe? Então, é importantíssimo nós compreendermos essa dimensão. A dimensão da igreja se sujeitar ao Estado. Muito, sabe? Não querer ser mais, ou então querer comandar o Estado, mas nós nos sujeitamos
ao Estado? Porque nós cremos que foi Deus quem instituiu, independente da pessoa que seja aquele governador. Sabe? Então, nos tempos que nós vivemos, é necessário nós compreendermos. Eu vejo a igreja, hoje em dia, fazendo campanha para um político. A igreja expulsando membros por não votar nesse político. A igreja, sabe, de modo ferrenho, querendo, sabe, de todas as formas que esse político seja eleito, sabe? Mas independente de quem seja eleito, meus irmãos, a gente tem que compreender que Deus que instituiu, sabe? A igreja hoje em dia, muitos, na verdade, não vou falar a igreja do Senhor, mas aqueles que são lobos na pele de cordeiro, sabe, irão viver possivelmente, ou então tendo a possibilidade de viver um luto, de viver um momento em que eles se entrarão em desespero, porque se eles fizeram tanta coisa para que esse político seja eleito, e se ele não for, sabe? Como é que ficará para a igreja, sabe? A confiança deles já não está mais em Deus, a confiança deles está no Egito, e por conta disso eles sofrerão um luto, sabe? Se esse político não for eleito. E isso é completamente distorcido, porque a nossa visão é o reino de Deus, é Jesus Cristo reinando. A gente não tem que ter a confiança e esperança de que a nossa nação irá mudar por conta de um político, meus irmãos, sabe? Isso é absurdo, isso é completamente, sabe, fora de noção. A nação do Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor, a nação que o Salmos está falando é a igreja, é o povo de Deus, somos nós, a Israel espiritual. Não vai ser um país geográfico, não é Israel geográfico, quanto mais o Brasil, meus irmãos, sabe, que nós tenhamos isso em mente. Esses momentos testam, provam a nossa fé, virá outras pessoas que se intitularão Messias, serão idolatrados nas igrejas, e nós que somos cristãos genuínos, que cremos em Jesus, que erguemos o altar de Deus, que sacrificamos as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ter o discernimento, não por fé, esperança, confiança em qualquer homem que seja, independente do que aconteça, quer um, quer o outro. Sabe, nós devemos respeitar um, respeitar o outro, nos sujeitarmos a um quanto o outro. Se as ideologias não batem, se você tem ranço de um, se você tem ódio do outro, se você tem, sabe, raiva, não importa, meus irmãos. Trate isso consigo mesmo. Ore ao Senhor para que Ele te livre desse mal e que você se sujeite, porque essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu falo aqui não como um homem qualquer, mas ministrando a palavra do Senhor. E é por isso que é com tanta dureza que eu falo, porque esse momento, essas circunstâncias precisam disso, precisam que a palavra de Deus seja escancarada em nossas caras, para que nós nos arrependamos das coisas que infelizmente nós fazemos, sabe? De idolatria, de, enfim, insubmissão, tudo isso, todas essas coisas. Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos, esse é o devocional de hoje. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Por fim, vamos orar agora ao Senhor, vamos clamar a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça, para que Ele nos livre de todo mal. Amém? Senhor Deus Altíssimo, nós aqui erguemos as nossas vozes e clamamos ao Senhor para que o Senhor faça conforme a sua vontade. Pedimos a Ti em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor traga paz, ó Deus, acalme o nosso coração, Pai, para que independente do que aconteça, Pai, que o Senhor seja glorificado, Pai, que a Tua igreja, Pai, possa continuar, Pai, sendo uma igreja ativa, Pai, buscando ajudar os necessitados, Pai, buscando viver o Senhor aqui na terra, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas e que o Senhor, Pai, seja enaltecido, Pai, que o Senhor seja entronizado, Pai, através do nosso viver, Pai. Acalme os corações, Pai. Traga, ó Deus, em nome de Jesus, paz, que não haja nenhuma tragédia, Pai, em nosso país, mas que seja tudo, Pai, sabe, ocorrendo de modo pacífico, Senhor. É isso que nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe grandiosamente. Amém.